Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Bom, ontem eu prometi, né, na live que eu estava fazendo ontem, que eu ia compartilhar com vocês uma temática que para mim foi uma virada de chave muito grande na compreensão sobre o autismo, na visão sobre os autistas. E nós ainda temos muita desinformação, muita falta de compreensão sobre o autismo, sobre como os autistas interagem, sobre alguns aspectos de como o autista se relaciona com o mundo. E isso interfere diretamente na nossa habilidade de intervenção, na nossa habilidade de ensinar um autista, seja na sala de aula, seja dentro do ambiente da clínica e por aí vai. Então, a gente tem muito. Bom, tinha dado uma pausa, pronto, agora voltou. Então, a gente ainda tem muitas más compreensões sobre esse assunto. Então, hoje eu queria trazer esses pontos para vocês. E quando a gente fala de interação social, a gente comumente ouve as pessoas falando sobre reciprocidade social, que autistas possuem uma falta de reciprocidade social. Isso é muito comum a gente ouvir das pessoas, inclusive dos profissionais. E o que as pessoas pensam que é a reciprocidade social, né? Muitos profissionais, eles acreditam que uma pessoa que a reciprocidade social é quando uma pessoa ela não está engajada com a outra ou que falta empatia dessa pessoa para com as outras. Isso é algo bem comum também. Porque os autistas não têm empatia. Então as pessoas associam a reciprocidade social com a questão do não engajamento de um ser humano com o outro e com essa ausência de empatia. Só que isso não é verdade. Quando a gente começa a estudar a fundo, a gente começa a ver que isso não é verdade e que as interações recíprocas, elas envolvem muito mais do que engajamento e do que empatia. Mas o que significa, então, as interações recíprocas? O que realmente isso significa, né? Vamos pensar aí o que significa interações recíprocas, primeiro no mundo dos não autistas, primeiro no mundo dos neurotípicos. Então, a gente sempre parte do conhecimento da base do que é esperado no mundo neurotípico e depois a gente vai para entender o mundo dos autistas especificamente. Então, os não autistas, eles não costumam pensar muito que as interações sociais, elas são tão complexas. Exceto quando, às vezes, você trabalha com isso, ou você, de repente, é um psicólogo e você está muito acostumado a atender no seu ambiente de psicoterapia com pessoas que têm dificuldade de interação social, que sofrem de ansiedade social, enfim. Mas as interações sociais, elas são complexas. Só que para a maioria dos não autistas, elas são simples, elas são intuitivas. Você faz as coisas sem pensar muito no que exatamente você está fazendo. Você age intuitivamente.
Mas quando a gente para pensar a fundo, isso acontece geralmente quando a gente trabalha com uma população que tem uma dificuldade de interação social, seja em qual contexto seja clínico, seja escolar, a gente começa a ver todas as nuances que existem dentro da interação social e que, na verdade, as interações sociais, elas são muito complexas. Porque para pensar os diferentes tipos de cumprimentos que nós temos com as pessoas, né? Tem estados que você é acostumado a cumprimentar alguém dando um beijinho. Tem estados que não é só um beijinho, que são 2 beijinhos, então é mua, mua. Outros locais que não são só 2 beijinhos, são 3. Tem locais e tem culturas que é um aperto de mão. Tem outros locais que é só um oi, tudo bem? Sem aperto de mão. Então, olha a quantidade de cumprimentos. Isso nós estamos falando só de cumprimentar alguém. Olha a variação que nós temos nessa simples ação que é cumprimentar alguém. Então, muitas vezes para os autistas, e é aquilo que eu até falei ontem, né, que o mundo não foi preparado para os autistas. Então, para os autistas, entender todas essas variáveis, ter consciência e agir de acordo com essas variáveis é algo complexo, é algo que eles precisam de um tempo para conseguir aprender e que muitas vezes talvez não irão conseguir executar exatamente da maneira que um neurotípico, né? Então a gente precisa primeiro pensar sobre isso, se colocar no lugar, né? Outro ponto quando a gente fala de interação, né, recíproca. O que uma interação recíproca realmente significa, né? Então, são esses pontos que nós estamos falando do mundo, né, não autista. E um componente fundamental para que nós tenhamos uma reciprocidade, né, uma interação recíproca, é a corregulação. E o que é a corregulação? A corregulação, nesse contexto que nós estamos trazendo aqui, das interações sociais, é a parte das adaptações que nós fazemos no nosso comportamento para manter essas interações sociais. Então, por exemplo, você está conversando com alguém e, de repente, você começa a ver ali que aquela pessoa, pelo seu gesto, pela sua expressão facial, pela sua comunicação não verbal, ela me parece um pouco incomodada, ou ela parece que ela não gostou daquilo que você falou. E aí, quando eu tenho uma corregulação apropriada, ou típica, vamos dizer assim, apropriada, eu não gosto muito dessa palavra, típica, nós vamos perceber isso, nós vamos perceber essas nuances. E aí nós vamos tentar entender por que aquela pessoa está assim. Então, de repente, nós vamos perguntar para ela, nós vamos falar com ela, nós vamos, de repente, mudar o assunto. Então, o objetivo da corregulação numa interação social é sempre manter essa interação acontecendo e manter essa interação acontecendo de uma forma agradável para ambas as partes. Então, eu tenho esse aspecto da corregulação, eu tenho esse aspecto dessa interação recíproca. E fazer uma construção de uma conversa com base no que a outra pessoa falou é um aspecto fundamental da reciprocidade, né? Então, pensa, você chega no seu trabalho, você chega num ambiente e você fala assim, nossa, você não sabe, isso é mentira, que o autista não tem comportamento empático. Isso é uma grande mentira.
por isso eu coloquei esse tema, o mito da falta de empatia, e eu vou construir todo o raciocínio e no final eu vou explicar por quê. Isso é mito, sim. E não é opinião, né? Não é a minha opinião, é o que a gente já vê hoje escrito na literatura, de acordo com o paradigma da neurodiversidade, já é o que nós temos, já essa ideia desse autista que não tem empatia já ficou lá atrás. Isso aí já está passado, já está ultrapassado. Mas vamos lá. Você chega lá no seu trabalho, e aí você fala assim, nossa, você não faz ideia do que aconteceu comigo ontem. E aí, o que você espera? Que a outra pessoa, né, que o seu parceiro de comunicação vai te perguntar, nossa, sério? O quê? E a partir disso, a conversa ela vai sendo construída, esse diálogo vai sendo construído. Só que se o seu parceiro de comunicação, ele não te perguntar, né? Ele não te perguntar, nossa, sério, o quê? A conversa morreu ali. Né? Você não vai ter essa interação recíproca acontecendo. Outra maneira que nós temos de construir essa reciprocidade social é através do compartilhamento de experiências. Quando nós compartilhamos aquilo que nós vivemos na nossa vida, algo que já aconteceu, algo que está acontecendo agora, nós nos sentimos mais conectados com as pessoas. Quando há esse compartilhamento de experiências pessoais, as pessoas tendem a se sentir mais conectadas. Você já conheceu aquela pessoa que muitas vezes pode ser que ela não seja autista, mas aquela pessoa que às vezes a gente fala que ela é mais fechada? Nossa, ele não fala nada da vida pessoal dele. Nossa, ela não conta nada que aconteceu na vida dela. E às vezes a gente se sente mais afastado dessa pessoa, a gente não se sente tão próximo dessa pessoa. Então, o compartilhamento das experiências pessoais fazem parte dessa reciprocidade social. Então, nós estamos analisando aqui os comportamentos neurotípicos para que nós possamos chegar nos comportamentos dos autistas. Primeiro, nós precisamos entender sobre o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das relações neurotípicas. Outro ponto da reciprocidade é a gente mostrar curiosidade pela pessoa, né? Curiosidade sobre o que aconteceu na vida dela. Então, o próprio fato de quando a gente pergunta, alguém chega e fala, nossa, você não sabe o que aconteceu comigo ontem? Você não sabe o que aconteceu comigo hoje? E eu pergunto, nossa, o quê? Eu manifestando a minha curiosidade, o meu interesse, mas também a minha curiosidade. Então, a curiosidade e o compartilhamento de experiências, elas são fundamentais para essas interações recíprocas, né? E a reciprocidade social, ela também envolve a habilidade de ver o mundo sob a perspectiva de outra pessoa, né? Sobre a perspectiva do outro. Entender que aquela pessoa ela é assim, mas o contexto, o porquê ela é assim, e etc. Então, como que seria a interação social de um autista, que é aquele autista que eu falei ontem na live, que é aquele autista adolescente, aquele jovem, aquele adulto, que ele não tem essa apresentação tão clássica do estereótipo que foi criado do autismo. Não necessariamente eu estou falando aqui de um autista de nível de suporte 1, de nível de suporte 2. Não é sobre níveis de suporte, é sobre ter um autista que não estou falando de criança, mas estou falando de jovens, de adultos, que não tem, que fala, que se comunica, e que não tem essa apresentação do autismo
dentro do estereótipo que foi criado sobre o autismo. Então, os autistas, eles têm esse autista, né? Todos os autistas, mas eu estou focando neste grupo aqui especial de jovens, de adultos, de autistas que falam, que conseguem ou se comunicam de outra forma, mas que não é aquele autista do estereótipo. Os autistas, eles têm preferências e estilos de comunicação social diferentes. Só que isso acaba sendo interpretado pela sociedade de uma maneira errônea. De uma maneira justamente como essa pessoa falou, autistas não têm empatia. Ou seja, não percebem, não ligam com o sofrimento do outro, com a perspectiva do outro, com o sentimento do outro, quando isso é uma inverdade, inclusive é uma injustiça. E eu lamento muito se algum autista adulto estiver assistindo em algum momento aqui essa live e algum autista adulto que esteja sendo pré-julgado erroneamente pela sociedade, jovem, isso é um dos gatilhos para os autistas terem tanta depressão, ansiedade, ideações suicidas, que nós temos um índice maior de suicídio no autismo do que na população, entre os autistas, se comparado com a população em geral. E muitas vezes começa com ideias erradas e totalmente preconcebidas e estereótipos que são feitos de pessoas que fazem esse tipo de comentário. Autistas não têm empatia. E isso não é um mito, isso é uma verdade. Totalmente errado. Totalmente errado. O que a gente tem que entender é que os autistas, eles têm uma comunicação social diferente. E aí você precisa entender isso, não é melhor e não é pior, é diferente e nós precisamos nos acostumar e normalizar o diferente. Então vamos falar de algumas possíveis dificuldades nas interações sociais dos autistas. Isso não é uma regra, não quer dizer que todo autista é assim. Né? Não são regras. Essas dificuldades sofrem variações. Existem indivíduos que poderão ter essa dificuldade e outros indivíduos que poderão não ter essa dificuldade. E claro que isso aqui não é uma lista exaustiva, uma receita ali do bolo, uma receita de pão que você tem que dar check em todos os itens. Não é isso. Mas são alguns exemplos, tá? Então, o que nós vemos e o que nós já temos trazido dentro da literatura sobre algumas dificuldades que os autistas enfrentam no que tange a essa reciprocidade, a essa interação, a comunicação social. Primeiro ponto que nós vemos, que é muito comum, é essa dificuldade em cumprimentar as pessoas, essa dificuldade em responder a cumprimentos. Então, alguns autistas, eles acabam não cumprimentando as outras pessoas espontaneamente, né? Ou intuitivamente. Ou muitas vezes até não sabem como responder aos cumprimentos. Ah, eu tenho que tocar aqui, eu só dou a mão, eu faço assim, eu só falo oi, como é que é? Né? Isso muitas vezes é mal interpretado como uma timidez excessiva ou como uma falta de educação ou como uma arrogância. Nossa, olha, a avó chegou e ele nem deu moral porque ele não gosta da avó. Não, não é isso. Não é isso. Ah, porque ele não gosta tanto daquela pessoa. Não, não é isso. Existe uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade. Então, pro autista é assim. Eu tenho essa dificuldade. E pode ser que com o tempo eu vá aprendendo e eu vá melhorando isso. Assim como todos nós temos dificuldades em algumas coisas da nossa vida. Eu, Michele, tenho dificuldade para fazer atividade física. Eu não gosto. Eu sei que eu preciso, mas eu tenho dificuldade, eu não gosto. Há anos eu luto com isso. Então, se coloque no lugar de uma pessoa que tem dificuldade em determinada coisa, em determinado aspecto, respeite, saiba que isso pode ser melhorado
que esse autista, à medida que ele cresce, à medida que ele entende as relações, isso pode ir sendo melhorado, mas talvez não chegue no nível do que você espera daquela pessoa que, nossa, cumprimenta, faz festa, para o que está fazendo. Então, você precisa ver sobre essa ótica. Baixo nível de interesse interpessoal, baixo nível de interesse nas pessoas. O que acontece? Alguns autistas, eles têm um baixo nível de um interesse genuíno nas pessoas, nos seus interesses, nas suas perspectivas. Só que aí está o ponto fundamental. Não confunda esse baixo nível de interesse, essa falta ou essa redução de motivação social, essa ausência dessa motivação, com um interesse em se conectar com as pessoas. Então, muitas vezes, eu gosto muito de você, você é muito importante na minha vida, eu te amo, mas eu tenho muita dificuldade em ter que me mostrar interessado por um assunto que não me interessa e que você está me contando. Ponto. Mas isso nada tem a ver com o sentimento que eu tenho por você. Ou que, se você estiver num momento de sofrimento, se você estiver doente, se você estiver chorando, que eu não vou me compelir, que eu não vou sentir por você, que eu não vou ficar triste, preocupado com você. Essa diferença é crucial. Às vezes, os autistas, eles se desligam, eles desengajam, tá ali conversando com você, de repente tem um ponto ali que não me interessa mais, eu ligo o botão, desligo o botão. E muitas vezes não fazem perguntas de acompanhamento. Ah, você foi lá e o que aconteceu? Nossa, sério? Você gostou? Nossa, você foi nesse restaurante? É legal? Nossa, quem foi com você? Então, essas perguntas de acompanhamento, muitas vezes elas não são feitas, mas não é porque eu não gosto de você. Então, muitas vezes os autistas vão ser vistos como pessoas egoístas, como pessoas egocêntricas, como pessoas que não têm empatia. Só que não é isso. Existe uma dificuldade, existe um cérebro diferente, existe um sistema nervoso diferente. E as pessoas não entendem isso. Não incorporam esse conhecimento e essa compreensão ao lidar com os autistas, ao elaborar, ao fazer a prestação de serviço para autistas, seja na clínica, seja na escola. Então, isso é fundamental. Então, não confunda essa falta, muitas vezes, desse interesse genuíno com uma ausência de motivação social, que é o meu interesse em me conectar com as pessoas, em gostar das pessoas, em ter sentimentos pelas pessoas. Um autista muitas vezes tem dificuldade em fingir interesse por determinada coisa, por determinada pessoa, porque é esperado dele socialmente que ele tenha esse comportamento. Ele tem muita dificuldade de entender, mas por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Mas eu te amo, tá? Mas eu não quero. Eu não me interesso por isso, então eu não quero saber disso que você tá me contando. Eu não quero ter que fazer perguntas para você, mas eu te amo, tá? Então, isso acontece, isso é real. Um autista, muitas vezes, tem dificuldade em compartilhar as suas informações pessoais, as suas experiências. Muitas vezes, um autista ele se sente muito motivado a compartilhar os seus tópicos de interesse, os seus interesses. Muitas vezes incomuns, muitas vezes os seus hiperfocos, mas tem dificuldade de espontaneamente compartilhar suas experiências sociais, pessoais, aquilo que aconteceu, como que estão se sentindo. Isso acontece.
E aí parece que é porque ele não quer se conectar com você. Imagina como é namorar um autista. Imagina como é ser casado com um autista, sabendo que existem essas dificuldades. Então, imagina quantos problemas interpessoais tudo isso gera. Porque aqui a gente já está falando num nível de pensar no quê? Na adolescência, na fase adulta, coisas que as pessoas esquecem que os autistas vão crescer ou só pensam ou no autista pequenininho, que com a intervenção ele vai virar neurotípico, ele vai sair do espectro, ou elas pensam no autista que não fala, que não se comunica, que tem deficiência intelectual associada, que tem outras questões. Então mas tem toda uma galera no meio aqui, dessas duas pontas aqui, tem toda uma galera que está aqui no meio. Um autista, muitas vezes, tem dificuldade em iniciar interações, ou não sabe muito bem como fazer, e às vezes faz de uma maneira inapropriada. Muitas vezes isso acontece. Um autista muitas vezes tem dificuldade nesse vai e vem da conversa, do diálogo. Então, eu falo, você fala, eu pergunto, você me pergunta. Essa dinâmica do diálogo. Um autista muitas vezes tem dificuldade. Pensa como se fosse um jogo de ping-pong. A bola vem, a bola vai, eu bato, você bate de volta, eu bato. Então, esse traquejo, muitas vezes ele é difícil para o autista. Demora um tempo para que ele possa desenvolver essas habilidades e aprender algo que para nós, neurotípicos, é automático, é intuitivo. Você nunca, talvez, parou para pensar sobre isso. Um autista, muitas vezes, tem dificuldade em intuitivamente construir uma conversa baseado naquilo que a pessoa acabou de te contar, que ela está conversando com você. Então, alguém te contou algo e com base no que ela te contou, você constrói a conversa a partir dali. Ela te contou que ela fez uma viagem, ela te contou que ela está estudando sobre um tópico novo, que ela comprou um livro novo, enfim, qualquer coisa. E a partir dali, você vai construir esse diálogo com a outra pessoa. Isso muitas vezes é difícil para o autista, construir essas conversas recíprocas. Muitas vezes, um autista ele tem um estilo de comunicação que não é muito comum. Muitas vezes é uma comunicação direta, sem rodeios, direta ao ponto. E às vezes as pessoas interpretam isso como esse autista sendo mal educado, sendo grosseiro, sendo uma pessoa pouco carismática, porque é direto ao ponto, o papo é reto. E as pessoas têm dificuldade com pessoas assim. Porque muitas pessoas gostam que você floreie, que você vá floreando ali, né? Dourando a pílula ali. E um autista, ele vai papo reto. Nossa, eu acho que meu cabelo tá feio. Tá mesmo. Se ele achar que tá feio, ele vai te responder papum. Talvez ele já aprendeu que ele não deva falar isso. Mas talvez ele possa ter aprendido, mas na hora quando ele viu já saiu. Um autista muitas vezes tem dificuldade de contar uma história e apresentar o contexto no qual aquela história aconteceu e com isso você entender melhor. A comunicação, o contar dessa história, ele é direto ao ponto. E muitas vezes isso vai atrapalhar na compreensão que o meu parceiro de comunicação tem.
em relação àquele assunto. Então, muitas vezes, um autista não dá ali o contexto no qual aquela coisa aconteceu, por que aquilo, quem eram as pessoas. Não, às vezes, o que levaria ali 100 palavras para serem ditas, um autista vai falar em 50, em 20, né? Fazendo só uma exemplificação bem simples. Um autista, muitas vezes, tem dificuldade interagir, engajar quando tem um grupo de pessoas, quando são muitas pessoas. Então, muitas vezes há essa dificuldade. Às vezes também há uma dificuldade em compreender as situações sob a perspectiva do outro. E aí talvez passe essa ideia da falta de empatia. Muitas vezes os autistas também têm dificuldade em compreender a intenção das outras pessoas. Por isso, ouvimos tanto falar no bullying, na escola, em ser inocente demais, em ser puros demais, e aí algumas pessoas até levam, né, para o outro lado de que, nossa, autistas são seres angelicais e puros, e etc, e etc. Só que não é isso. É porque eu tenho um cérebro diferente e existe essa área que está um tanto comprometida e existe uma dificuldade em muitas vezes compreender a intenção das pessoas. Por isso, às vezes, a dificuldade na compreensão de piadas, na compreensão de figuras de linguagem. Isso atrapalha, por exemplo, lá na escola, na interpretação de textos, na leitura de um livro. E vai virando uma bola de neve. Obrigada, Maria, pelo elogio. Que bom que essas lives e essas reflexões fazem com que as pessoas possam compreender e, com isso, interagir melhor com os autistas, porque esses autistas vão crescer. E quando existe uma falta de compreensão da sociedade, quando a gente pode educar a sociedade, nós estamos educando essa comunidade que esses autistas irão viver. E quem sabe nós possamos contribuir com um menor nível de ansiedade para esses autistas adultos, adolescentes, um menor nível de depressão e um menor nível de ideações suicidas, que muito se fala sobre isso, sobre o suicídio de autistas adultos. Isso é uma realidade. E nós temos aqui, eu quero trazer um conceito para vocês, 3 conceitos, na verdade, que vocês vão entender com base em tudo que eu já construí, se você não prestou atenção, se você entrou agora, mas que se você pegar isso aqui que eu vou falar agora, já vai ser muito bom. Que é o mito da baixa empatia ou o mito da falta de empatia dos autistas. As pessoas, elas acreditam de forma errada que um autista, ele tem um baixo nível de empatia ou que ele não tem empatia, como inclusive uma pessoa disse aqui na live. E para compreender sobre isso, a gente precisa trazer um conceito dentro da literatura que, na verdade, são 3 conceitos. A empatia cognitiva, a empatia afetiva e a empatia, inclusive já trazida mais recentemente, a empatia compassionada, trazida por alguns pesquisadores. A empatia cognitiva é aquela capacidade de você levar a perspectiva do outro em consideração e você inferir sobre o estado mental do outro. Essa é a empatia cognitiva. A empatia afetiva se refere à resposta emocional à experiência de outra pessoa. Então, a resposta emocional, as emoções.
E a empatia compassionada é quando você quer tomar uma ação para ajudar uma pessoa. E muitos autistas têm uma dificuldade com a empatia cognitiva. Qual que é a empatia cognitiva? É a capacidade de levar a perspectiva do outro em consideração e inferir o estado mental do outro. Então, muitas vezes os autistas têm dificuldade nessa empatia cognitiva. Mas possuem uma empatia afetiva enorme. Enorme. Então, se um autista vê um animal em sofrimento, uma pessoa em sofrimento, muitas vezes esse autista vai se preocupar profundamente, vai querer ajudar. E às vezes não da forma adequada, talvez não vai saber expressar as suas emoções, se comunicar de maneira apropriada, mas vai se preocupar. O que nós temos aqui é um conceito também trazido dentro da literatura de um desequilíbrio da empatia cognitiva com a empatia afetiva. Então, nós temos esse desequilíbrio entre a empatia cognitiva e a empatia afetiva. Esse foi o meu momento ahá. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, caracas, como fomos injustos com os autistas. E quando a gente para pensar, para refletir e interage e convive com autistas, isso é muito, bate muito. Essa ideia, ela é muito latente, muito verdadeira quando você convive com um autista, quando você conhece um autista. Você tem amigos e você interage ou você trabalha com autistas. É muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Então, essa coisa de que o autista não cria vínculo, o autista não liga, às vezes ele não sabe expressar. E às vezes ele tem uma dificuldade na sua empatia cognitiva, que é levar essa capacidade de levar a perspectiva do outro em consideração e inferir o estado mental do outro. Mas a resposta emocional que eu tenho referente à experiência do outro, essa muitas vezes ela é muito forte. E inclusive também essa empatia compassionada, que é essa tentativa de ajudar o outro que precisa. Então, isso é fundamental para que a gente tenha uma prática humanizada, para que a gente tenha a elaboração de intervenções que sejam neurodivergente afirmativas, que a gente seja humano. Isso é fundamental. Fundamental a gente levar esses pontos em consideração. Não só enquanto profissionais, mas enquanto sociedade, enquanto comunidade. Porque todos nós vamos interagir com autistas. Quer você saiba, quer você não saiba. E precisamos preparar essa sociedade, precisamos preparar esses professores universitários, precisamos preparar o mercado de trabalho para esses autistas que vão crescer. Sem falar nos autistas adultos que estão tendo o diagnóstico agora ou que estão subdiagnosticados e que estão nesse mundo. Então, essa compreensão dessa reciprocidade social, dessas dificuldades, desse conceito de empatia cognitiva versus a empatia afetiva, e também pensar que existe e que nós já temos na literatura trazendo esse desequilíbrio entre a empatia afetiva e a empatia cognitiva, nos traz muita clareza para como nós vamos lidar, organizar o nosso conhecimento, o nosso pensamento e as nossas ações diante
dos autistas. Então, eu não podia deixar de compartilhar com vocês esse conhecimento, porque eu acredito que pode mudar a forma como você vê os autistas, como você interage com os autistas. E a sua mudança de atitude, a sua mudança de pensamento pode contribuir muito para o nível de ansiedade, para o nível de depressão que um indivíduo autista pode vir a desenvolver ou que já tem. E que, infelizmente, muitas vezes isso fica tão forte que leva a ideações suicidas ou o suicídio propriamente dito. E pouco se fala sobre isso. Pouco se estuda sobre isso. Por isso que uma das trilhas do portal Trilha de Aprendizagem são justamente aulas sobre essa temática. Autismo na vida adulta e ensino de habilidades sociais e socioemocionais. Fundamentais. Conhecimentos fundamentais. E ainda tem gente preocupada com o contato visual, em fazer treininho de contato visual, em forçar contato visual, quando muitas vezes as discussões e as compreensões, elas são muito mais profundas. Muito. E você precisa ter um outro nível de compreensão e de estudo. Muito além de um treininho de contato visual. Certo? Então, esse é o conhecimento de hoje que eu queria trazer para vocês. Lembrando do nosso lançamento do Trilha Portal de Aprendizagem. 7 formações completas lá dentro. 20 trilhas de aprendizagem. Toda sexta-feira uma aula nova em uma das 20 trilhas de aprendizagem e preço promocional que cabe no bolso de todo mundo, para estar dentro do Trilha Portal de Aprendizagem. Beleza? Volto com mais lives aí. Vamos ver se amanhã eu vou conseguir. Amanhã eu tenho uma reunião às 6 da tarde, mas vou tentar vir aqui de novo, trazer outro tema para vocês, outra reflexão, outro conteúdo que possa agregar na vida de cada um. Porque antes de sermos profissionais, somos seres humanos, somos membros de uma comunidade que vive em sociedade. Tá certo? Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.